Sabe aquela sensação de que a máquina pública brasileira está sempre em reforma, mas parece que nunca sai do lugar? Pois é, mas por que, afinal, é tão difícil mexer nessa máquina? Para a gente entender os desafios de hoje, é preciso dar um passo atrás e olhar para os 3 grandes projetos que o Brasil já tentou implementar na sua história. E olha, antes de mais nada, vale a pena a gente saber que essa dor de cabeça não é só nossa, não. Mudar a estrutura do Estado é, como diz o Bernard Klicksberg, uma das tarefas mais difíceis que existem. É um desafio gigantesco. E o Brasil? Bem, o Brasil já está nessa luta há mais de um século. Então, vamos lá. Que plantas o Brasil usou para construir essa máquina estatal? Basicamente, a gente pode resumir tudo em 3 grandes modelos. E o curioso é que cada um deles surgiu para tentar consertar os problemas do anterior. É uma verdadeira saga de tentativa e erro, sabe? Tudo começa aqui. O nosso ponto de partida não foi bem uma escolha, mas uma herança que a gente carregou lá dos tempos coloniais, o patrimonialismo. É fundamental entender esse modelo porque ele é a base, o alicerce de tudo que veio depois. A ideia por trás do patrimonialismo é até bem simples de entender, mas suas consequências são enormes. Pensa assim, o governante simplesmente não enxerga a diferença entre o que é público, do Estado, e o que é privado, dele mesmo. O Estado vira uma extensão do seu quintal. Na prática, o cofre público e o bolso do governante viram uma coisa só. E como isso funcionava no dia a dia? Bem, significava que a corrupção e o nepotismo não eram um desvio, eram a regra do jogo. Cargos públicos não eram para os mais competentes, eram favores, moedas de troca por lealdade. E o cidadão? Ele não era visto como alguém com direitos, mas como um súdito, que devia favores e obediência. E, vamos ser sinceros, marcas disso, como o clientelismo, a gente vê por aí até hoje. Claro que essa bagunça toda do patrimonialismo, uma hora ia ter que ter uma resposta, né? E a solução que se pensou foi radical. Vamos substituir o poder pessoal, o eu quero, eu posso, por um sistema baseado em regras, em lógica, em razão. Foi aí que o Brasil mergulhou de cabeça na era da burocracia. A grande ideia aqui, que veio lá de pensadores como o Max Weber, era finalmente criar um Estado profissional. Imagina uma máquina que funciona seguindo um manual de instruções, as regras, e não o humor ou a vontade de quem está no comando. O grande marco dessa virada no Brasil foi a criação do DASP, lá em 1938. A burocracia, então, nasceu para ser o antipatrimonialismo. Era uma resposta direta. Onde antes tinha o favor, agora teria a regra. Onde tinha a lealdade pessoal, agora entraria o mérito profissional. O objetivo era um só, bem claro: profissionalizar a gestão do país. E essa revolução se apoiou em alguns pilares bem fortes. Primeiro, a impessoalidade. A regra vale para todo mundo, sem carteirada. Depois, o formalismo. Tudo por escrito, tudo padronizado, para acabar com as decisões tiradas da cabeça. E claro, a joia da coroa, a meritocracia, com o concurso público, a grande arma contra o nepotismo. Cada uma dessas peças foi desenhada para consertar um defeito específico do sistema antigo. Só que, como em toda boa história, a solução de um problema acabou criando outro. O foco era tanto, mas tanto nas regras, na papelada, que o processo virou mais importante que o resultado. Mais importante que as pessoas. O Estado ficou engessado, lento e cada vez mais distante do cidadão comum. Essa lentidão toda, essa rigidez da burocracia, acabou preparando o palco para a próxima grande virada. E ela veio com força nos anos 90. Aí nasceu o chamado modelo gerencial. E a proposta era uma mudança de foco total. Chega de olhar só para os processos, vamos olhar para os resultados que a gente entrega para o cidadão. Olha, a mudança de mentalidade aqui foi brutal. O foco deixou de ser como controlar os processos e passou a ser como alcançar os resultados. O cidadão, que antes era só um administrado, alguém que recebia as decisões, passou a ser visto como um cliente. E a pergunta-chave mudou. Não era mais o procedimento foi seguido à risca, mas sim, o problema do cidadão foi resolvido com qualidade? Essa administração gerencial, portanto, foi buscar inspiração lá no setor privado. Palavras como eficiência, eficácia, foco no cliente, orientação para resultados, tudo isso virou o novo mantra da gestão pública. A ideia era trazer essa agilidade para o governo.
E para fazer isso acontecer, o modelo gerencial veio com uma caixa de ferramentas nova. Coisas como definir metas claras, avaliar o desempenho dos gestores, dos órgãos públicos e dar mais autonomia para quem está lá na ponta, atendendo a população. A lógica era: eu te dou mais flexibilidade para trabalhar e você me entrega mais resultados. Então, só para a gente recapitular essa jornada no tempo, lá em 1938, a criação do DASP foi o grande marco que consolidou o modelo burocrático. Décadas depois, em 67, um decreto já começou a flertar com umas ideias mais gerenciais, falando em descentralização. Mas foi em 1995, com o chamado Plano Diretor, que a coisa ficou séria e o modelo gerencial virou a aposta oficial do Estado brasileiro. Ok, passamos por tudo isso. E hoje, onde a gente está? Que tipo de Estado a gente tem? A resposta, e é aqui que a coisa fica interessante, é que a gente não tem um modelo puro. O que temos, na verdade, é uma mistura complexa de todos eles, um sobrepondo o outro. E esse é o ponto-chave de toda a nossa conversa. As reformas não funcionaram como uma demolição, onde se derruba o prédio velho para construir um novo. Elas criaram camadas. O modelo gerencial não apagou a burocracia. E a burocracia, por sua vez, nunca conseguiu eliminar completamente as velhas práticas patrimonialistas. O resultado é o que a gente tem hoje, um Estado híbrido, onde essas três lógicas diferentes convivem e muitas vezes brigam entre si. A nossa realidade administrativa é exatamente essa salada. A gente tem uma base, um núcleo duro de processos burocráticos bem rígidos. Por cima, tem uma camada de metas e objetivos gerenciais sempre buscando eficiência. E para completar, ainda convivendo com tudo isso, aquele legado patrimonialista que teima em não ir embora e que aparece no clientelismo, no apadrinhamento, no famoso jeitinho. E tudo isso nos traz à pergunta do $1 milhão, não é? Depois de um século de tentativas, de reformas, a máquina do Estado brasileiro hoje está mais perto de servir à sociedade? Ela está mais ágil, mais justa? A resposta, como a gente pode imaginar, não é nada simples. E ela deixa a porta aberta para o futuro. Qual será, afinal, o próximo capítulo dessa reforma que parece não ter fim?